Na oitava ronda da Olimpíada, a equipe Open de Cabo Verde enfrentou o Ghana e no tabuleiro 4, o agora CM José Carlos Vaz enfrentou Daniel Frimpong Smart em uma partida em que Daniel blefou e o nosso agora CM caiu no blefe. E agora, o que terá acontecido? Será que deu ruim? A resposta logo após a vinheta. De brancas, Daniel abriu com D4, José fez o lance simétrico, D5. Desenvolveram os cavalos de G, Daniel faz o G3 preparando o fianqueto. E6 é o lance do José, bispo G2 chegou então o fianqueto, C5 já rompendo no centro, que seria uma ótima maneira de desenvolver o seu bispo. Daniel então não deu este prazer. Contra-atacou no centro. Veio D por C4, convidando o Daniel para um final. Logo na abertura, Daniel disse não. Com este cheque, José cobre de cavalo. Daniel não tem pressa de retomar o seu peão. Fez o roque, veio bispo D7 e agora sim, dama por C4. Seguido de mais uma troca em D4, José traz a torre para a coluna C. Na cara da dama, então Daniel resolve trocar os cavalos e já ameaça ganhar um bispo. Então Daniel vai para o troca-troca, sobrando este dama A4, saindo do ataque e atacando o peão de A. E esta foi a melhor maneira de desenvolver o bispo, defendendo o peão. Cavalo C3, José faz o roque, bispo G5, crava o cavalo, H6 questiona este bispo que não pode manter a cravada, senão perde o bispo. Então Daniel resolveu trocar esse bispo pelo cavalo e segue o jogo. E3, bispo B6, que evita trocar este bispo que está jogando muito, e Daniel traz a torre para a coluna aberta e José vai com a dama para o ataque, com temas de sacrifício quando assim justificar. No momento, nada concreto. Por isso, Daniel não se preocupa, já invade a sétima fileira. E José aproveita dobrar na terceira coluna e Daniel faz o dama D1, implorando para trocar as damas e esfriar todo o ataque do José. Vejam o quão ativas estão as peças. As duas torres estão jogando. O bispo e a dama perfazem uma belíssima combinação de ataque e a qualquer momento pode surgir sacrifício. Já Daniel tem aqui uma torre que ainda não está jogando, apesar do cavalo estar bem posicionado. Portanto, em termos de atividade de peças, José Carlos Vaz está em vantagem. Por isso, uma troca de damas que foi recusada seria uma boa para Daniel. Mas no lance anterior, deu a entender que tinha aqui um peão caindo. Na verdade, não tinha peão caindo, porque se captura o peão, vai perder uma peça com este ataque descoberto na torre. Daniel viu isso e não caiu neste pequeno golpe e segue o jogo. Agora sim, o peão caiu de verdade porque não tem mais aquele tema de descoberto. E assim, José está jogando com um peão de desvantagem. Com isso, José vai para este plano que foi decisivo para a partida: abrir a coluna H. Com isso, Daniel volta com a torre para esta coluna D, visando insistir na troca de damas, e José segue avançando este peão, insistindo em abrir uma das colunas. E quando Daniel implora pela troca de damas, José diz não. E após o cavalo A4,
veio então esta abertura forçada de uma coluna. E José tem agora esta coluna aberta, só falta trazer uma torre para a coluna H. E já traz este bispo para esta diagonal com temas de futuros sacrifícios, quando assim for necessário. Veio E4, E5 e agora veio dama D5 com duplo ataque, ameaça a torre ao mesmo tempo que ameaça o mate em 2. E agora, como defender ambas as ameaças? Claro, José Carlos Vaz viu a defesa e chegou o momento da partida. Nesta posição, Daniel faz este sacrifício de qualidade, que teria sido um lance brilhante, uma vez que a ideia é que após capturar a torre, Daniel iria recuperar a torre com este cheque. Esta foi a linha vista por Daniel ao sacrificar a torre, porque na variante sairia com um bispo de vantagem. E esta foi também a linha que José Carlos Vaz viu, por isso recusou o sacrifício, ao mesmo tempo em que já defende esta casa de F7 e assim liberando esta torre com ameaças de mate. Entretanto, isto foi apenas um blefe. José Carlos Vaz poderia assim ter capturado esta torre. Isto porque após a captura e dama D8 cheque, o Daniel não poderia capturar esta torre, porque se assim fosse, tinha checkmate em 2. Infelizmente, José Carlos Vaz não viu esta linha e assim acabou caindo no blefe e continua em desvantagem. Porém, José Carlos Vaz acabou caindo no blefe, aceitou que perdeu uma peça e não quis entrar na variante que presumivelmente daria vantagem ao Daniel quando era o contrário. E assim, após este torre F8, as brancas estão ganhas, porém ainda persiste a ameaça do torre H6. Como defender? Daniel tinha duas defesas: dama D7, que toca na dama, e torre C6, que toca na torre, e assim mantinha a sua vantagem, mesmo que José recusasse a troca de peças. Porém, contudo, entretanto, Daniel cometeu a gafe da partida e aqui está perdido, porque esse lance permite este torre H6 e não dá para evitar o checkmate. Tanto é que a linha para atrasar o checkmate é sacrificar a dama, mas isto é sinônimo de abandono. E aqui Daniel fez seu último lance na partida, não teve a curiosidade de saber se José daria mate em H2 ou em H1. E assim acabou indo para casa com esta curiosidade. E esta foi então a história deste confronto da 9ª ronda da Olimpíada, quando a equipe Open de Cabo Verde enfrentou o Ghana, a quem venceu por 3-1, sendo que este confronto contribuiu nesta vitória da equipa. Antes de fechar, vamos ver a precisão desta partida. Daniel fez 79.6, enquanto José fez 88.8. Teve então uma gafe na partida, que foi o penúltimo lance do Daniel, o torre por A7, que permitiu este torre H6, que liquidou
a partida. Agora sim, volto com mais partidas desta grande festa do xadrez do planeta. Até o próximo vídeo.